Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Alô, Olá! tudo bem, Olá. Ju? Tudo, e você? Boa tarde. Tudo bem, eu tô... Ai, vamos voar hoje? Voar alto, com vertigem. Ai, que bonito. Voar alto com vertigem. Da ladeira para os ares. Que lindo, né? Pegar um impulso para... meio asa delta, assim, também. Asa delta é o nome de biquíni também, né? Num formato de biquíni. Vertigem. Será que a gente vai por aí, essas simbologias? Mas tem gente que fala sobre isso, né? Sobre essa... Como é que é o nome disso? Quando parar de usar essas analogias, né? Em até tipo de formato, tipo até o tomara que caia. Que é um... Ah, é. que tipo... Já é abusivo, Isso, né? já é abusivo. Asa delta. O que será que é? Deixar alta a cintura, será? Que são coisas que estão implícita relação da objetificação do corpo feminino, olhar masculino sobre o corpo, né? O patriarcado e tal. Uau, forte pensar isso. Ai, será que a gente vai por aí? Tão poético, né? Essa ideia de mulheres que voam. Depois eu fui fazer ali as perguntas e falei, nossa, tem desdobramentos infinitos para pensar. Sim, é muito nessa poética do corpo também, né? Da gente extrapolar todo o recorte de linguagem, né? E ir para uma coisa mais, acho que anterior mesmo, né? Que é esse desejo de ser bicho, de ser outra coisa, de voar, de... E no fundo é o tal da imaginação, né? Tudo passa pela imaginação, né? Linguagem. Essa semana pensei muito sobre isso, esse lugar de tudo vai passar pela imaginação e quando chega na imaginação, depois que ela é traduzida em linguagem, né? É acessada pela linguagem. Uau, que incrível, Ju. E quais são seus voos, Paula? Meus voos estão muito no plano do sonho, da imaginação, ainda pouco na prática, eu diria, mas no desejo muito forte. E você, Ju? Ai, eu não posso deixar de falar que eu mergulho muito da experiência da viagem para o deserto. Acho que como um desafio e até um sonho de conhecimento profundo, assim, ou tipo o sonho que você acha que é impossível, de repente você tá, assim, né, no que você... Não posso deixar de pensar que isso é um voo para bem longe, assim, sabe? E o quanto que isso simbolizou muita coisa também. Uau, foi intenso O mesmo, né? desdobramento, né, da experiência, depois eu vou vendo, então aquilo tá reverberando ainda hoje, aquela experiência, então parece que eu sempre falo, vou levar anos para conseguir ser clara de como que foi a minha experiência, o que foi esse voo, assim, né, disso que você fala, assim, sério mesmo, Paula? Você não tem nenhum voo? Não, Ju, é o que eu falei, eu rolei ladeira abaixo, eu tô ali no fundinho do negócio, rastejando, assim, não tem nenhum voo no momento. Tô indo cada vez cavando mais, Cavando, né? Eu sabe? também, sim, cavar, também. Então agora a gente faz a brincadeira de uma falar da outra.
Eu acho que os teus voos, por exemplo, me vem a imagem daquele trabalho que você fez de branco num viaduto. Aham. Isso para mim é um voo. Vem também você sobre, né, no topo da escadaria, com vento, também é uma imagem que para mim sugere um voo seu. Eu acho que você, para mim, tem esses voos tipo, sabe quando vai pegando a bate asa, bate asa, bate asa, bate asa, daí pega uma altura assim, e daí vai pegando uma rajada de vento e faz uma aterrissagem muito louca. E outra coisa, aquele trabalho que você fez, ai, como é que era o nome? Que tinha muito das galáxias. O O Cosmos. Cosmos, esse aí é um voo, tipo, não tá nessa dimensão mesmo, né? Não tem nada a ver. Nossa, não mesmo. Muito louco você falar disso agora, porque me mandaram uma foto da praça onde a gente criou esse trabalho de hoje. E aí é uma foto da prefeitura da cidade divulgando patrulha de Natal. Então tem tipo, eu vou até contar para você. Tem acho que uns 15 carros de polícia, viatura, centenas de policiais, a praça totalmente tomada por uma operação policial. Aí eu fui mandando para todos os bailarinos que dançaram aquele trabalho, porque eu fiquei chocada com a imagem. Aí uma bailarina respondeu assim: Nossa, Paulinha, é que na verdade acho que a gente nunca dançou nessa praça, né? A gente estava em outra dimensão. Exato, e olha que poder também, né, do corpo, desse trabalho conseguir transcender a própria realidade da praça, né? É, total, Isso aí total. para mim, é uma grande. E agora falando de ti, Ju, também, nossa, vejo muitos voos. Um que eu nunca vou esquecer na Sala Branca do 100, um espaço experimental. Você dançando, eu acho que foi até eu que filmei você dançando com uma roupa azul, muito som, muito espaço, aquela dança de outra dimensão também, eu diria. Já era o árido, né? Era a experiência do. Já era, exatamente, já era o árido. No árido, eu ia falar logo a seguir disso, no árido eu vejo essa mesma sensação de voo e aterrissagens. Voo, aterrissagem. Nossa, que foi aquilo, O que né, que Ju? foi? E um voo de longa duração. E ia falar também do Pipas, Claro, das nossas pipas. pipas, claro. Aquele trabalho com as pipas foi muito forte mesmo aquilo. Com a comunidade, né? As crianças que se envolveram, as pipas todas naquele campo de futebol. Sabe que eu tô falando dessas experiências, né? E o Pipas entrou como o Pipas ao Ar entrou como na dissertação, né, do mestrado, eu tô relatando essas experiências e o Pipas ao Ar entrou como um lugar de muita profundidade e uma ruptura do volitivo, né, do que eu tô falando, dessa vontade de querer, assim, continuar a produzir, né? Ali foi um momento de ruptura da volição, da minha volição com esse tipo de trabalho. É, para mim o que fica daquele trabalho é a força da experiência e esse momento da comunicação que ficou super truncado depois, né? Uhum. Mas a experiência nunca vou esquecer, aquele céu cheio de pipa. Sim, daí e é lindo, porque daí eu começo a escrever e é o céu, né, cheio de pipas e as pessoas, super intergerações, né, os pais, os avós, os tios, as crianças, o bebê, as mães e na terra, né? Então essa relação céu e terra, que é uma coisa muito relacionada à dança, né, que se a gente vê na história, vê nas técnicas, né, essa relação céu e terra, a vontade de escrever, né, para colocar no céu os sonhos nas pipas, Uhum. a profundidade, né, dessa, para ter segundos das pipas no ar, foram muitas horas construindo as pipas e as relações e as histórias e os vídeos, né? Isso é uma metáfora bem da vida mesmo, É, né?
E que curioso, né, que isso tem relação agora com a nossa convidada, né? Da relação com o ar, de usar objetos, né? Usar meios, ferramentas para a sensação da altura, do vento. Fala da nossa convidada de hoje. Vou Conta um falar, pouquinho. então, a nossa convidada é a Marina Prado, uma grande artista do circo circense e que vem nos acompanhando também na Ladeira, que tem a Marralo Produções Artísticas, que eu acompanho e tem cada vez produzido coisas mais sensíveis, mais poéticas, lindíssimas, assim, na raça, desdobrando essas forças, né, que querem diminuir o trabalho, principalmente do circo, né, e principalmente uma produtora mulher, né, fazendo grandes produções circenses. E eu, assim, o que eu queria falar é que a grande memória de quando eu a conheci, eu acho que eu conheci antes disso, mas que tem uma passagem, assim, há muitos anos, acho que em 2004, 2005, talvez, teve uma experiência na Casa Hoffman e elas propuseram, ela e uma amiga, a Fernanda, propuseram uma ação, assim, e essa ação era, tipo, elas começavam, não vou lembrar direito, sei que eu recebi um beijo na bochecha delas, assim, e depois disso elas dançaram. E aquilo, eu desabei a chorar, porque para mim foi tão foi tão simbólico então, mas eu recebi um beijo na bochecha e ela dançou depois disso. Tipo, eu tô naquela dança, esse beijo tá naquela... O que que é isso? E aquilo bagunçou tão na minha cabeça, assim, de tipo, o que que é arte, então, se eu tô recebendo um beijo? Foi, assim, da aula, do episódio passado foi um abismo pra mim, assim. E aí, vários desdobramentos, né? Então, eu achei tão sensível, tão poético, tão singelo, assim, e tão bem colocado, né, no lugar de mundo, assim, que ela estava provocando, assim, né, para ver. E hoje eu vejo aquele beijo, assim, tipo, grandioso, sabe? Num grande voo, assim mesmo. Uau, claro. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, oi. Olá, Marina, bem-vinda! Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, bem-vinda, Marina. Obrigada, bem-vinda mesmo. Felicidade estar com vocês aí, porque, nossa, fazia tempão que as coisas estavam meio paradinhas e agora estão começando a voltar. Então, é um bem-vindo para tudo. Que bom. Que coisa boa! Mari, a gente faz um começo assim, a gente já falou um pouquinho de você, Tá. mas aí agora a gente pede para você se apresentar com uma pergunta assim de quem é você na ladeira? Oh. Quem sou eu na ladeira? Então, eu sou a Marina, eu sou mãe da Helena e da Cecília. Sou artista do corpo, mulher que que tá no corre e tentando aí viver de arte, educar bem as meninas de uma forma que eu acredite ser para que elas não sofram tanto, né? Para que elas consigam lidar bem com as coisas, com as situações e trabalhando para criar sempre. Acho que essa sou eu. Uau, que incrível. A Ju estava contando do seu trabalho no circo, eu não sabia, fui ver seu perfil nas redes, achei incrível. Ah, obrigada. E eu tenho
Eu tenho sempre uma curiosidade, né, com os meus amigos que também trabalham com circo, que tem a ver com o risco. Uhum. Mesmo quando é trabalho de palhaçaria, eu sinto que é um risco imenso, assim, né? A via do humor, a do riso, mas também malabares, aéreos. Eu acho que tudo tem essa questão de uma vertigem que está sempre ali. Aí não sei, talvez eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E também queria saber se, lidando ou não com esse risco, isso te transforma na vida, em outras situações, se você fica mais arriscada na vida também. Essa pergunta é muito legal, porque é uma pergunta assim que, na verdade, o que me encantou no circo foi isso, sabe? Eu vim da dança, né? E eu comecei a realmente trabalhar com o circo com 30 anos, né? Então já tinha uma idade assim que, pô, iniciei um trabalho acrobático, né? Mas o que me chamou a atenção, especialmente dentro dessa área, foi o risco mesmo. Porque esse risco, o circo é muito grande, né? O circo, quando fala circo, a gente é, pensa num redondo, né? Nessa coisa que é uma coisa ampla. O circo ele tem lá o acrobata, o palhaço, a pipoca, o cheiro do circo. Antigamente tinha, né, os animais, que também, querendo ou não, remete ao circo ainda. Então tem a música, tem a contorcionista, o malabarista, enfim, é uma coisa muito grande, né? O circo. Mas em todas as presenças desse circo aí, né? Existe esse risco, né? O risco subjetivo, sim, e o risco real, né? E o que me fascinou foi isso, porque esse trabalho que eu faço, ele modificou muito, muito meu pensamento em relação a muitas coisas, em relação ao modo como eu via e agora como eu vejo, né, a vida, assim, e, e o jeito que eu trabalho com as pessoas, né, porque eu sou professora também da área. Então, eu percebo uma mudança gigante, assim. O risco do malabares, né, caiu no chão, a morte subjetiva, no malabarista que não pode derrubar a bolinha, que existe essa questão subjetiva do cair, o acrobata que se cair de fato morre, né? Ou essa morte que está ali sempre vagando a questão, né? Circense, o palhaço, que também traz essa morte subjetiva do encontro com a plateia quando ele se machuca e as pessoas riem, quando ele se dá mal e as pessoas riem. Então, sim, o circo ele é imenso, assim, ele vai muito além do movimento para mim e é a maneira que eu vejo ele. Assim. Então, acho que é uma pergunta bem legal essa. Ai, Mari, se você pudesse ver o que está rolando aqui, é porque você vai falando, a gente vai fazendo anotações. Uhum. E aí eu acabei de anotar aqui, o risco é o inverso do circo. São as mesmas letras, né? Uhum. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Que legal. Que legal. Praticamente a mesma letra. Uhum. E aí, eu te pergunto assim, nesse lugar, né, tipo, da morte também, já vem aqui a morte subjetiva que você estava falando, então já vem aqui já salta aqui para minha pergunta, depois a Paula volta ali, eu acho que vai fazer uma boa ligação, que é, alguma vez você já se percebeu sem asas? Ou que você pode contar se alguém ou você mesmo deixou cortar suas asas para não voar em algum momento, nessa experiência do circo, né? Como metáfora, como simbólico, né? Se em algum momento você se percebeu sem asas. Então, quando eu iniciei o circo, assim, eu me senti muito mais livre, uma mulher muito mais forte, e realmente eu fiquei, assim, o corpo ele muda muito quando a gente começa a trabalhar com atividade circense. Você fica com um bração, umas costas fortes, assim, né? Que traz uma força real mesmo.
E querendo ou não, isso te traz uma força também emocional, porque você vê que você não precisa, assim, esse não precisa entre aspas, tá? De um outro para resolver algumas questões que antes você poderia resolver, né? E Que isso, legal. querendo ou não, te traz uma como mulher, né? Que eu posso falar como eu, né, Marina, mulher, que gera essa confiança em você de que você consegue dar conta daquilo sozinha, de que você pode resolver aquilo, de que você vai se transformando realmente numa mulher que tem asas. Assim. Só que Que isso, de alguma forma, também, ela te coloca num lugar, se você não prestar atenção, de julgamento, assim, em relação ao outro, né? Principalmente ao outro próximo, né, a você. Porque você, como você tem esse poder, né, também, entre aspas, de resolver e tem a força e é uma mulher que realmente, não precisa pedir uma ajuda ali para o cara tirar o coisa do o negócio do leite do carro, né? Assim, falando bem praticamente. uhum, Você começa a desenvolver uma questão de achar que você pode sozinha. uhum, Essa sensação de poder, assim, de potência, ela não é real, né? Porque você não é, a gente não é alguém 100% autônomo, né? A gente sempre vai precisar do outro dentro de algum lugar, mesmo que seja para abrir a porta, então, para você tirar o leite, né? Enfim, e eu acho que isso, assim, veio de uma forma legal, mas eu estou tendo que tomar cuidado, assim, para não criar uma expectativa, né? Porque, assim, eu me vejo muito abalada cuidando de duas crianças, assim, muito cansada, muito exausta, e penso, nossa, mas você não deveria estar assim, né? Você é uma mulher e tal, que faz isso, faz aquilo e pá. Só que não, a gente também tem as nossas fraquezas e as nossas asas, elas nem sempre estão abertas, né? uhum. Elas também estão ali, elas descansam, né? As asas, elas funcionam em alguns momentos para algumas coisas, enfim. Eu acho que é um aprendizado, assim, você saber a hora de usar as asas. Mas eu já me vi podada muitas vezes, sim, por mim mesma, na maioria delas, porque dificilmente, assim, eu me deixo ser podada pelo outro, sabe? É mais um trabalho meu, assim, comigo mesma. Acho que é isso. Muito interessante. Eu ia te perguntar, Marina, exatamente isso, assim, no que a arte circense é libertadora, né, para o corpo da mulher. E aí você trazendo esse depoimento da força, né, do empoderamento emocional também, acho que já até responde a minha pergunta, então eu vou transformar a pergunta um pouquinho e também trazendo a experiência que eu tive como professora de dança, né, para muitos artistas de circo nos últimos anos. Eu queria saber se você acha que tem alguma sensibilidade específica que esse trabalho do circo treina, né? Especializa, além da força, além do risco, o que Uhum. mais que você sente no corpo? Nossa, eu acho que é um trabalho emocional, assim, para quem consegue visualizar, né? Para quem consegue entrar mesmo, de fato, assim, no trabalho, que é um trabalho, né? Como qualquer outro corporal, né? Claro que também depende do profissional que está disponibilizando, né, toda essa questão aí para o aluno, né? Eu acho que nem. Porque, assim, é complicado falar, né? Eu tô falando do meu trabalho de circo, sem julgar, né, outras pessoas e outras formas de fazer, mas nem todo professor de circo preza por mostrar esse circo completo, de uma forma que trabalha questões que vão além da ginástica, né? Então, eu acho que isso também vem de quem trabalha, né? Quem explana, quem ensina, quem troca. Nesse meu trabalho, em especial que eu faço do circo, eu sempre levo junto para o aluno a questão que vai além do corpo físico, né? Então, por exemplo,
Depois da aula, sempre tem uma conversa para ter um feedback do aluno em relação a sensações que ele teve, o que que mudou nele do início da aula para o final, se aquele medo que ele sentiu na hora de fazer uma queda no tecido trouxe alguma lembrança, isso de alguma forma transformou. Às vezes eu mando uma mensagem depois de 2 dias de aula para ver como é que ele está, se aquela sensação de desafio, enfim. Então eu faço um trabalho assim que acho que reverbera além do movimento, né? E o circo, ele tem essas questões intrínsecas, assim, dentro dele, né? Porque quando você vai fazer uma acrobacia aérea, por exemplo, você tá lá, no alto, né? Você tem que confiar em você, de que você tá segura, é você que está se segurando com suas próprias mãos. Então, você tem que ter uma confiança em você, tem que criar essa relação contigo mesmo, de que sim, você tá lá, e de que você vai fazer uma queda, por exemplo, que vai dar certo, ou não, que naquele momento não é o momento exato ainda. Enfim, eu acho que ele é muito propício para trabalhar questões emocionais, assim, né? E eu vejo, de fato, assim, que sim, ele transforma o ser humano. As pessoas que são alunos, assim, há 4, 5 anos, eu vejo uma transformação gigantesca emocional, assim, em várias áreas, assim, na palavra, na organização do corpo, na maneira de se posicionar verbalmente, ou na maneira de andar, nossa, é muito legal essa resposta, assim. Eu acho que é isso, sabe? Que legal. E eu fico pensando quanto é também essa tua colocação, observando essa transformação dos alunos, né? Não me faz pensar o quanto é feminino esse olhar, né? De ver, transformar, o quanto é mágico também, que eu acho que o circo também tem isso, né? Da magia de superar coisas que não estão ali ao alcance de qualquer um. Precisa de muito treino, muita superação e muito tempo, muita dedicação para essas conquistas, assim. E aí eu fico pensando, fiquei com vontade de ouvir, assim, uma história, se você consegue, pode tomar seu tempo, uma história sua de superação, que eu acho que essa que você contou já é super linda, assim, né, de entender que você conquistou uma força, mas que essa força física não substitui, né, não é uma competição, né, não tá no lugar de... Ela pode ser... essa força pode se voltar contra você mesma, né, de achar que não vai fazer falta uma gentileza, um cuidado, um toque feminino também nas relações e nessa autonomia que você conquista. Então eu fico com vontade de ouvir você falar de uma história sua no circo, de superação, e uma história de magia, da tua experiência. Ai, meu Deus. Tá. Ui! Uma de superação e uma de magia. Tá. Bom, mas minhas? Ou contando de alguém? Se fosse sua, penso mais em sua. Mas Tá. também que você tenha presenciado, também é incrível. Tá. Não, o que eu digo de superação, que eu posso contar de repente uma história de superação, é a questão, por exemplo, eu quando era adolescente, eu comecei a desenvolver assim uma crise de pânico, assim, né? Um pouco mais nova ainda, eu acho que, sei lá, uns 8, 9 anos de idade. E naquela época, porque faz tempo, tenho 40 anos, né? As pessoas não sabiam exatamente o que significava aquilo, e eu era pequena, não sabia também lidar e nem explicar aquelas sensações. Então, durante muitos anos, eu convivi meio com aquilo sozinha, assim. Não falava muito e tal. E aquela sensação no meu corpo era uma sensação muito explosiva, assim. Era uma raiva, né? Contida ali por questões minhas, traumas, enfim, que não foram trabalhados de uma forma muito legal. E aí ficaram ali com essa. Parece que sempre ia explodir, né? Explodir para algum lugar.
E quando, aos 30, né, eu lidando ainda com essas questões emocionais, é, o circo, ele foi muito louco, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com com esses movimentos do circo que trazem essas emoções, as sensações de crises, assim, de pânico, elas praticamente foram embora, assim. Porque toda a sensação, os medos que eu tinha e as inseguranças, eu consegui transformá-las de alguma forma em potência, em força para trabalhar dentro do circo, assim. Então, eu acho que toda esses medos que ele tá no corpo estavam de alguma forma presos através do circo, né? Através desses movimentos que o circo proporciona, desses lugares que o circo te coloca, né? Eu consegui desenvolver ali um lugar para aliviar, para aliviar. Então foi muito legal. Acho que isso foi uma superação, assim, sabe? Eu acho que foi Muito. não uma cura, porque, claro, eu faço um trabalho de análise há, há muitos anos, toda semana, que é o meu trabalho, né? Mas corporalmente falando, assim, acho que através do circo eu consegui lidar com muitas questões de medo, assim, que foram curadas por esse movimento circense aí. Nossa, Mari, que lindo que você falou. Eu tô aqui escrevendo, tipo, se seu medo é voar, voe, né? Se seu medo é cair, caia. Isso, é O isso. meu medo, por exemplo, o meu medo era falar quando eu era criança. E olha aqui onde a gente tá. Que louco, né? Que bonito, é lindo mesmo. É lindo. Uhum. É muito bonito. E bom, e a história de magia agora? Isso, vamos Sim, ver. sim. Bom, é uma história, para mim é bem mágica, assim. Eu comecei, né, com nesse mundo circense aí e conheci muitas pessoas, enfim, o circo ele é um lugar mágico, não adianta, né, você querer achar que não, porque ele é. Então, eu conheci através dos trabalhos assim, que eu fazia, o Fábio. O Fábio, hoje, é pai das meninas, né, da Helena e da Cecília, e ele vem do circo. O Fábio nasceu no circo. Ele é de família tradicional circense, ele é da quarta ou quinta geração. Então, os pais dele são de circo, os avós dele são de circo, bisavós dele são de circo. E uma coisa que foi muito marcante, assim, para mim, foi muito mágica, que eu nunca esqueço, foi o dia que ele me convidou para conhecer o vô dele, o avô, que ainda é vivo, o seu Walter Cabral, um senhor trapezista maravilhoso, tem quase 80 anos e pai de, nossa, uma galera. Ele tem um filho de 9 anos, eu acho. É um senhor Que assim ótimo. bem ativo. Bom, e aí eu fui conhecer o avô. E quando eu cheguei lá, é um trailer. Eles moram num trailer. Cara, parece que você tá entrando num filme, assim, do Almodóvar. Sei lá, é um filme. É um filme. Você entra no trailer e aí tem lá os quartos e os lugares, as coisas. E aquelas fotos antigas de circo, assim, cara, na parede. E tudo muito filme. Parece que você realmente atravessou um portal, assim. E ele conta aquelas histórias maravilhosas, né? E também não tão maravilhosas, porque o circo antigamente também ele era muito punk, assim, né? Tem questões bem complicadas, assim, relacionadas ao circo antigo, circo tradicional. E essa relação, assim, de conhecer a família, a história do Fábio, fizeram me apaixonar por ele, de alguma forma, assim, né? Porque ele traz nele essa magia, né? Ele viveu, ele nasceu ali. Ele, na época que ele era pequeno, tinha uns bichos ainda no circo. Uma vez ele foi capturado por um macaco, cara, para dentro da jaula, assim. Ele era bebê e o macaco, a macaca levou ele para a jaula e ficou lá com ele.
E não queria devolver, ela queria fazer dele o filhotinho. Ele tinha o quê? Uns 3 anos, eu acho, dois. Então ele tem histórias assim muito lindas e tristes também, né, do circo, mas que eu acho que foi foi o que me trouxe essa magia, assim. E agora as meninas, né, a Helena e a Cecília, elas são geração de circo também, porque são filhas dele e elas se interessam muito, né? A gente não pressiona, não fica forçando nada, mas é muito louco assim como elas têm uma relação com a coisa muito linda, assim. Elas são geração circense também, né? E elas têm uma paixão pela coisa, porque a gente mora numa casa, né? Aqui, que a parte de trás é a escola de circo. Então, elas moram na escola de circo, praticamente, né? Então, elas têm o tecido, o trapézio, tudo ali como o quintal delas, né? E elas pedem que querem ir lá, e elas ficam, e elas amam. Então, assim, essa magia, né? Eu acho que essa história de magia, ela vem daí, desse meu encontro com o Fábio, dessas histórias dos avós e dos bisavós, e desse trailer que ainda mora o avô dele, e nesse lugar que as meninas estão, assim, se relacionando de alguma forma com tudo isso, sabe? Mari, eu fiquei com vontade de te fazer uma pergunta também, pensando que você é bailarina de formação, né, e agora está nesse trabalho intenso com o circo, né, uma outra formação também no circo. Eu não Uhum. sei se você acha que tem paralelos que dá para estabelecer entre os universos. O que que você acha, assim, que as pessoas da dança podiam aprender com o circo e ao contrário também, né? As pessoas do circo aprender com a dança? Hum. Legal essa pergunta. Então, durante muito tempo, eu fiquei me perguntando e tentando achar um lugar de atravessamento, assim, entre essas duas coisas que estavam em mim, né, que estão em mim, né, mas que de alguma forma, assim, eu tive um pouco de dificuldade mesmo de encontrar esse lugar, porque o circo, ele traz uma dureza, assim, uma firmeza, assim, que a dança que eu fazia, ela não trazia, né? Era um outro lugar, assim. É um lugar que você pode mergulhar dentro ali, de alguma forma. Você pode fechar os olhos, por exemplo, para dançar, né? Não que seja uma fuga, né? Mas você pode fechar os olhos para dançar. Engraçado, o circo você não pode fechar os olhos, porque se você fechar os olhos, você cai, né? Então, Forte. eu acho que de repente, nossa, foi muito legal essa pergunta, eu nunca tinha pensado nisso e veio agora essa resposta. Eu gostei dela. Eu acho que é o olhar, de repente, sabe? Um olhar mesmo. Esse olhar para o agora, para o presente, assim. Porque a dança, o corpo na dança, ele pode estar movendo, mas você está dentro, né? Você pode estar dentro de você ali. É uma escolha, né? Claro que tem questões ali de você estar presente também na dança, não que não seja um presente, né? Mas o circo, ele não deixa, você não pode fechar o olho. Porque se você está equilibrando e se você fecha seus olhos, você desequilibra, você cai. Se você vai fazer um movimento nas alturas e você fecha os olhos, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa estar muito olhando. Então é um encontro. Eu acho que o circo ele traz esse encontro real, presente, de você com você mesma e um objeto que você está trabalhando, né? Ou um aparelho aéreo, ou um outro objeto, que geralmente tem um objeto nessa relação. E a dança, ela não necessariamente. Mas eu acho que esse olhar do circo levado para a dança, ele traz um corpo mais presente, né? Um corpo mais presente. Uhum. E o olhar para dentro da dança levada para o circo, ele traz também o corpo rígido, circense, mais maleável e mais fluido. Então eu acho que é isso, assim, esse olhar mesmo, de repente.
Que lindo. Não, super, Adorei. super faz muito sentido, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre o artífice, e que eu acho que o circense também tem muito essa relação do artífice, porque está muito relacionado à técnica. Sim, Ele cumpre aquela técnica, e quanto mais ele cumpre, é ali que desdobra o artístico do circense, né? E aí eu tenho pensado muito nisso, nesse lugar que a gente aprende na dança, do sublime, o quanto é ruidoso isso, depois a gente fica só buscando o sublime e a técnica fere a gente não consegue, pelo menos falando da minha experiência, né? sim, Ficar só na técnica, porque aquilo parece que você nunca se supera, você nunca tem o reconhecimento daquela técnica, você nunca encontra satisfação naquilo porque você já sabe que você não vai chegar naquela perfeição, e aí você deixa, eu pelo menos deixei de cumprir uma técnica porque eu não entendia que era ao fazer aquela técnica muitas vezes é que eu encontraria o artístico, né? Um desdobramento satisfatório, porque a técnica já vinha com uma expectativa frustrada, assim, já de início, assim, né? sim, Muito sim. interessante você falar isso, dessa relação com o real, com o presente, com o olhar, muito, muito rico, assim. Muito. E foi uma coisa que veio agora mesmo, assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, achei bem legal também. E que lindo esse vai e volta, né? Do que uma coisa pode contribuir com a outra também, assim. E o quanto tem a ver também com um cenário que tangencia, né, a sociedade, né, central, né? O circo sempre foi aquele que passa, né? O itinerante, o passageiro, os nômades, né? Os sem território, sem terra, sempre e que o quanto que olhar para isso pode de fato contribuir e enriquecer esse olhar daquele central, né? Sim, Eurocentrado. sim, sim, sim. Tem essa coisa do circo, né, também que você falou. Ser algo. Agora a gente. Então, esses dias eu dei uma entrevista também, foi muito legal, que eles me perguntaram sobre, você acha que o circo está morrendo, está acabando? E foi muito louca, porque eu fiquei pensando, o circo agora, ele tá em todo lugar, tudo que é academias que você vai, tem lá tecido pendurado, lira. É, o circo, né? Não esse, o circo, né? Mas as atividades circenses, né? Que derivam dessa lona, desse lugar que é chamado circo, elas estão em cada esquina, elas estão em cada esquina. Mas é muito louco, porque eu não sinto que o circo esteja junto com eles, assim. Essa atividade circense do circo, ela está em tudo que é lugar, mas o circo em si não está nesse muito louco, assim. Eu tenho pensado nisso, porque o circo mesmo tem. Ele é passante, ele não é uma coisa fixa, né? Ele não é uma coisa. Tem circo gourmetizado agora. Isso, boa, nossa, adorei isso. Exatamente. É isso, é isso. Bom. Mari, fiquei com vontade de te ver. Você tem espetáculos né, em via de estrear? Conta um pouquinho como que as pessoas podem conhecer teu trabalho, se é rede social, como que tá tudo isso? Tá. Então, Agenda. agenda. Ai, essa agenda esse ano foi uma caca, né? Essa agenda. Pois é. Meu Bem Deus. termo de mãe, né, Caca? Uma caca. Mas assim, foi muito louco porque eu produzi muitas coisas também que fazia tempo que eu queria produzir, bem pessoais, e elas vieram assim, e eu consegui fazer, então foi bem bom também esse novo olhar aí para essa pausa, né? Bom, então eu tenho hoje eu vou participar de uma convenção de circo de Florianópolis
Vai acontecer às 20 horas. Eu coloquei lá nos meus stories, pelo YouTube do Convenção de Circo de Floripa. Eu vou apresentar um trabalho que eu criei em casa. É um trabalho de equilíbrio em garrafas, né, que eu tenho, que eu resgatei aí. É um equilíbrio na sapatilha de ponta, assim, em cima das garrafas de vidro. E em casa eu fiz esse trabalho em cima dos móveis e tudo mais. Então, esse trabalho vai ser apresentado hoje às 20. Aí a gente está num processo de um espetáculo novo chamado Samburá, que é um projeto aí que era para ter acontecido esse ano presencial, mas como não rolou, a gente está criando em casa. É do Silvestre, né? Um amigão também palhaço. E a gente então agora priorizou os estudos cada um em sua casa, então a gente está desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho novo, vai estrear ano que vem. E aí também passou um edital legal aí da Funarte, o Respirarte, é um trabalho também desenvolvido em casa, nas garrafas. E eu vou postar, eu acho que a próxima semana. Aí tem os trabalhos no Instagram, né? Que é Marina Prado Curitiba, que é meu trabalho lá. Também conto um pouco da minha história com as meninas, com a Helena e com a Cecília, algumas questões de mãe ali. E tem o perfil da escola de circo que nós temos, né? Que é a Mahalo Escola, com H e 2 L's. E a produtora, a gente tem a produtora também, que é a Mahalo PA. Então, são esses lugares aí que a gente tem tentado manter ativo esse ano, de uma forma diferente, mas está rolando. Acho que é meio isso, assim. Esse que você vai participar hoje vai ficar disponível? Será? Porque essa nossa gravação vai online na segunda-feira. Se ele estiver disponível, Vai eu ficar. coloco o link. Uhum. Então. Fica lá gravadinho no YouTube, lá no canal deles. Aí, se puder disponibilizar o link depois, que aí eu ponho na divulgação junto. Uhum. Boa, eu disponibilizo sim. Que legal. Ai, que massa. É isso. Que legal estar com vocês. Obrigada pelo convite. Nossa, acho que a gente voou bastante, gente. Para vários. Eu fui para o trailer lá. Fui pro Não, pra risco. força. E a força? Fiquei, gente, eu quero essa força. Então, eu tô dando aula particular aqui na escola, sabe? Com todos os cuidadinhos, assim. A pessoa vem, daí tira o tênis, daí passa pelo álcool gel 1, álcool gel 2, daí banho de álcool gel, aí máscara. E aí eu dou aula, eu tô dando aula particular, é o que tá me salvando, assim. Então, convidadas para vir, se quiserem marcar uma aula particular, vai ser muito legal, se vocês quiserem experimentar, que realmente, assim, essa sensação de uma aula de circo, às vezes as pessoas nem sabem o que é uma aula de circo, né? Tem um preconceito em relação ao circo também, né? Como, assim, algo meio pejorativo, né? Então, a minha aula é tipo. Eu acho que vocês iam curtir. Então, estão convidados. Muito bom. Mari, muito grata pela tua participação aqui, por vir, aceitar, dividir com a gente essa experiência, né, esse voo. Gratidão demais, assim. Bem feliz. Obrigada a vocês. Foi muito bom para mim. Eu descobri coisas também novas aí, falando. Foi bem importante essa conversa para mim também. Obrigada. Muito bom. A gente tem aprendido isso, assim, esse lugar de fala, né, de dividir, o quanto é isso que tem nos movido, né, Paula? A surpresa que é quando a gente se propõe a falar, a gente elabora as perguntas, mas quando vê, as descobertas são infinitas. É vida, né? A gente vai, não sabe o que vai acontecer. A gente até meio que tem uma trilhazinha ali, mas às vezes não vai para nenhum lado que a gente espera e a gente vai aprendendo se a gente se ouve mesmo, né? Se a gente ouve o que a gente está falando, a gente aprende. Sim. Que bom. Que bom, obrigada mesmo de novo. Obrigada a você, querida. Ladeira abaixo,
o seu podcast sobre dança.